dia, meu irmão em Cristo, sou Edson Mariano, servo do Senhor Jesus, evangelista. Vamos aí estudar um pouquinho a respeito de Esdras, Neemias e Esther. Glória a Deus pela tua vida. Pega a tua palavra no Velho Testamento. Esses 3 livros é muito importante para o nosso crescimento espiritual. Tem muitos princípios a respeito de disposição ao trabalho na obra do Senhor, porque sabemos que Esdras, esse livro vai tratar a respeito da reconstrução do templo de Jerusalém, Neemias, da reconstrução dos muros de Jerusalém, e Esther, que realmente Deus a colocou aí no título de rainha do rei Assuero da Pérsia, e livrou o povo judeu de um genocídio. Olha que interessante, Esdras, Neemias e Esther. Esses 3 personagens, eles estão atuantes após o cativeiro babilônico. Vejamos então o que a palavra pode nos ensinar, para quando lermos esses 3 livros, entendermos o pano de fundo. Amém? Glória a Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito fala a mim e fala a você. Livros pós-cativeiro babilônico. Pois bem, esses livros históricos, eles vão retratar uma situação após o cativeiro babilônico. Nós sabemos que antes disso tivemos o Império Assírio, que ele dominou, assolou, levou cativo quem? Levou cativo as 10 tribos do Reino do Norte, e até hoje não se tem mais notícia a respeito. Então, o Reino do Sul, lá no sul das terras de Israel, lá embaixo no mapa, sugiro que você inclusive tenha esse mapa. É bem verdade que nesse período não usava esses termos, terras de Israel, era voltado ali a Canaã. Então o Reino do Sul, Judá e Jerusalém, tem uma grande história, e essa história deve ser contada e reconhecida. Esses 3 personagens, Esdras, Neemias e Esther, são livros históricos, porque contam a história da trajetória do povo do reino de Deus, do povo hebreu, do povo da tribo de Judá, do povo de Jerusalém, da reconstrução do templo, da reconstrução dos valores que Deus fez com o seu povo, já lá no Velho Testamento, quando Deus instituiu esse povo através da vida de Abraão, de Isaac e de Jacó. Livramento após o cativeiro babilônico. Depois os assírios foram dominados pelos babilônicos, e os babilônicos, então, eles exilaram quem? Parte do povo ali das terras de Judá e de Jerusalém. Momento de atuação dos profetas. Nós sempre insistentemente falamos que os profetas eram aqueles que traziam a mensagem de Deus de forma oral, falada e de forma escrita. Nós temos os profetas maiores e os profetas menores. Isso não traz referência à questão de estatura, não. Diz respeito à quantidade de escritos que nós encontramos na palavra de Deus. E também, além dessa classificação de profetas maiores e menores, nós também encontramos, e isso que é o que nos mais chama a atenção, profetas anteriores aos cativeiros. Profetas anteriores ao cativeiro babilônico. Por quê? Esses profetas anteriores recebiam de Deus a mensagem da boca da voz de Deus. Eles eram que os porta-vozes do Senhor, dizendo, já que era anterior ao cativeiro babilônico, seria uma mensagem de advertência, de cuidado, que o povo estava se idolatrando, voltando-se ao paganismo, envolvendo com outras civilizações, fazendo alianças com o Egito, fazendo alianças com a Síria, fazendo aliança com outros povos, achando que isso os fortalecia. Esses profetas, como Isaías, como Jeremias, eram profetas anteriores e que advertiam o povo que, se não voltasse aos princípios de Deus, o peso da mão cairia sobre eles e viria um cativeiro tremendo sobre a vida deles, uma assolação sobre a tribo de Judá, sobre Jerusalém e tudo mais. Nós temos Ezequiel, profeta contemporâneo, que viveu durante o cativeiro na Babilônia, assim como nós temos
como profeta maior, Daniel. Esses estavam dentro do cativeiro, deportados de Judá, deportados da sua região natal e levados para a Babilônia sob o domínio de Nabucodonosor. Ezequiel, Daniel, e nós temos profetas posteriores, um deles denominados como profetas menores, Zacarias, Ageu, como também Malaquias. Por que eu cito, dentre outros, esses três? Porque Zacarias e Ageu ajudaram muito no segundo retorno do cativeiro da Babilônia, na vida de quem? Na vida de Esdras, no ímpeto de reconstrução do templo de Jerusalém. Momento de atuação, pré-cativeiro, posição anterior. Durante a constância, 70 anos de cativeiro na Babilônia, e pós-cativeiro, Deus levantava profetas. Pré, a exemplo, Isaías, Jeremias. Durante, Daniel, Ezequiel. E pós, Ageu, Zacarias, Malaquias, dentre outros. Personagens importantíssimos. Os pré advertiam, os durante advertiam e também confortavam quanto ao livramento futuro que Deus assim concederia a seu povo. E o pós seria uma advertência para manter o reconhecimento do erro, porque agora estavam libertos, para não rescindirem no mesmo erro e sofrerem lá na frente o peso da mão do Senhor. Pois bem, Esdras, Neemias e Ester. Olha só que bacana. Esdras ele era um sacerdote e escriba, ou seja, doutor da lei. Conhecia, era um estudioso do Torá, do Pentateuco, das leis do Velho Testamento. Isso é muito importante, porque Esdras, durante esse chamado, nesse segundo retorno, o qual Deus o incumbiu e abençoou ali essa liberação no coração do rei Ciro, do rei Dario. Esse homem foi aquele que, dentre essa luta, dentro desse princípio, ele então se dispôs a estudar mais e mais as Escrituras para ensinar ao seu povo, para que o povo relembrasse tudo aquilo que Deus fez para com eles desde Abraão até então, o livramento do cativeiro babilônico, cativeiro esse que durou 70 anos. E nós temos então Neemias contemporâneo desse período de libertação, desse período de vida nova dos remanescentes do povo judeu, da tribo de Judá. Neemias, ele era um leigo construtor, mas um homem de Deus, um homem batalhador na sabedoria do Senhor. Este teve a incumbência no terceiro retorno de quê? De levantar na sabedoria de Deus os muros, reconstrução dos muros de Jerusalém. Ester era uma judia, também pós-cativeiro, que realmente casou-se por uma situação, uma história maravilhosa, com o rei Assuero, rei na ocasião, naquele tempo, rei também da Pérsia. E ela livrou o povo judeu de um genocídio. O que é isso? Exterminação de todo o povo judeu. Olha que personagens maravilhosos que Deus levantou em consonância com alguns profetas maiores, menores, profetas do Senhor, personagens que nos traz um grande ensino para que possamos entender a respeito da disposição que devemos ter em servir a palavra do Senhor. Pois bem, Esdras, Neemias, denominados livros sinópticos. Por quê? Porque esses livros, eles tratam do mesmo fato contemporaneamente. Seria o retorno, da libertação do cativeiro babilônico por Ciro, o grande, o rei da Pérsia. Conteúdo trata do mesmo fato histórico, é a reconstrução do povo, a reconstrução da história, a reconstrução dos muros e do templo de Jerusalém. A respeito do retorno do cativeiro, Esdras e Neemias, Ester.
Pois bem, nota importante: o reino do norte foi levado cativo pelos assírios. Antes, teve primeiro o Império Assírio, que dominava ali as regiões, que levou cativo todo o reino do norte, as 10 tribos do reino do norte, que nós não temos mais conhecimento, ela foi totalmente extinta. Preste atenção, Deus instituiu. O pecado levou à divisão dessas tribos, muitas coisas aconteceram. Por isso, eu te desafio a ler a palavra de Deus e verás a história do povo hebreu, como é bela, linda e quão nos ensina dia a dia, para que possamos realmente entender o amor de Deus para comigo e para com você. Pois bem, vindo aqui para outra parte da nossa louça, estamos agora focados, porque nos centralizamos no cativeiro babilônico por Nabucodonosor. Durante 70 anos o povo sofreu com a invasão desse imperador tirano, e aí houve o período desse império decair, foi tomado por outro império, o Império Persa, e aí então o Ciro o Grande libertou o povo através de um decreto para que eles voltassem à terra natal, reconstruíssem os seus valores, reconstruíssem os fundamentos da sua fé e principalmente a reconstrução do Templo de Jerusalém. Reino do Sul, Judá e Jerusalém, ficou cativo pela Babilônia por 70 anos. Depois foi conquistado pelos persas. Rei Ciro o Grande tornou-se o imperador da vez. E Deus, através da sua infinita misericórdia, tocando no coração de Ciro, ele lança um decreto. Decreto é uma determinação. Decreto é um texto posto, escrito, um texto legal, vindo dos punhos do rei Ciro, o dominador da região. Esse imperador decretou a liberdade de todo o povo hebreu, de todo o povo judeu que estavam cativos. Outra palavra, exilados. Outra palavra, escravizados. Estava na Babilônia, e com esse decreto de Ciro Grande, deixou de serem cativos, presos ali nas terras que até então eram dominadas pela Babilônia. Pois bem, liberdade de todo o povo hebreu que estavam cativos, exilados, a retornarem, era o fundamento desse decreto, e reconstruírem o templo e sua nação. Então, todos os valores. Mas Ciro não só fez isso. Além de apoiar, ele também ajudou financeiramente. Detalhe, Ciro também ajudou financeiramente para a realização da reconstrução do templo. Deveras, porque o povo estava em situação deprimente, estava realmente com uma nação quebrada. Realmente era difícil reconstruir um templo com aquelas riquezas que ali realmente seria exigível em termos de arquitetura, em termos de mão de obra e subsistência para esse fim. Ele teve uma grande ajuda financeira. Olha que bom. Aqui também nos leva em consideração para que possamos tomar lição a respeito das ofertas na casa do Senhor, aos dízimos na casa do Senhor, a nossa mão de obra na casa do Senhor, a nossa dedicação na casa do Senhor. Precisamos focar isso. E nós temos 3 retornos. Como assim, irmão Edson? 3 retornos da Babilônia, que aconteceu dentro do Império Persa, esse que estaremos tratando. Como se deu? De que maneira se deu? O primeiro retorno foi por um governador, o segundo retorno foi através de Esdras, e o terceiro e último retorno foi através de Neemias. Glória a Deus, meu amado em Cristo Jesus. Como desfecho até então dessa introdução, antes de entrarmos nos 3 retornos, preste atenção, abre a tua palavra em Esdras capítulo 1, do 1 ao 3, diz assim: no primeiro ano do rei Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, olha, glória a Deus, profeta anterior,
despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o reino, como também por escrito, dizendo, esse pregão, o decreto. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá, chamado de Deus sobre o rei da Pérsia, o novo rei, o novo império. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que está em Judá, e edifica a casa do Senhor Deus de Israel. Ele é o Deus que está em Jerusalém. Aqui está o decreto de libertação do cativeiro babilônico. Versículo 7. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém, e que tinha posto na casa de seus deuses. Esses tirou Ciro, rei da Pérsia, pela mão de Mitreadate, o tesoureiro, que os entregou contados a Sesbazar, príncipe de Judá. E aí vai afora. Então, eu sugiro, indico, que você leia aí Esdras, Neemias, Esther. Salvo engano, Esdras tem 10 capítulos, Neemias 13, Esther também bem pouquinho. São livros históricos que vai dar uma amplitude no seu crescimento espiritual. Agora, voltando dentro do nosso estudo bíblico, houve 3 retornos do cativeiro. Como assim, irmão Edson? 3 retornos. O primeiro retorno, liderado por Zorobabel e pelo sumo sacerdote Jesuá. Não é Josué, tá bom? Isso foi em 537 a.C. Olha só. E o propósito desse primeiro retorno, esse propósito também, ele estava imbuído dentro do segundo retorno também. Mas a verdade, a reconstrução ocorreu dentro do primeiro retorno, liderado por Zorobabel e também pelo sumo sacerdote Jesua, é um trava-línguas, né? Qual o propósito? Reconstrução do templo de Israel, com ajuda também, uma grande ajuda financeira de Ciro, o grande, o rei da Pérsia. O segundo retorno, ele deu após, é claro, o primeiro, sob a liderança de Esdras. Olha só, Esdras, sacerdote e escriba, o mestre da palavra de Deus, um grande mestre das escrituras e sacerdote. Vamos então aqui para a outra parte do quadro. Observação. Entre o primeiro e segundo retorno, que o primeiro retorno foi com Zorobabel e Jesuá, e o segundo retorno foi com Esdras, escriba, sacerdote e mestre da palavra. Entre esses 2 períodos de retorno, o primeiro período focou na reconstrução e o segundo no ensino propriamente dito da palavra de Deus, vinda do coração de Esdras. Um dos exemplos aí que nós temos hoje, a nossa escola dominical, ou escola de ensino da palavra de Deus, vem daqui, vem do coração desse professor maravilhoso Esdras, que se dispôs a ensinar os primórdios da palavra de Deus, aquele remanescente, cansado, destruído, derrubado, agora aí liberto para uma nova vida espiritual, retomando a consciência das escrituras do Velho Testamento. Entre o primeiro e segundo retorno, Esther tornou-se rainha da Pérsia. Então, nesse intervalo do primeiro retorno, no meio, Deus levantou aí para o livramento do povo judeu, Esther, que se tornou rainha da Pérsia e evitou, sob os desígnios de Deus, o genocídio de toda a raça dos judeus naquela ocasião. Então, rainha da Pérsia. No primeiro retorno surgiu um movimento de oposição. Aqui no primeiro retorno feito por Zorobabel e Jesuá, existiam os opositores. Isso é um grande princípio. Sempre quando você vai reconstruir a sua própria vida, ou você vai reconstruir alguma coisa, ou você tem algum propósito, tem aqueles que são desanimadores. Você não vai poder nunca mais servir ao Senhor. Você não tem capacidade. Você não é apto para isso. Eu não vou permitir. E isso nem vai vingar.
isso está realmente quebrado. Essa maldição, esse espírito de negação sobre a vida das pessoas, de inveja, de repúdio, não tem poder sobre a tua vida, no nome do Senhor Jesus. Os livros de Esdras, Neemias, que estão focados na reconstrução, e Esther, rainha Esther, focado na existência e longevidade até os nossos dias do povo judeu, e através do plano de salvação chegou até nós. Precisamos entender que esses homens, em meio à perseguição, eles obedeceram o chamado do Senhor, não desistiram e colocaram a mão na obra, e a obra aconteceu. Isso está sobre a tua vida também. Livros de Esdras, Neemias e Esther nos traz princípios de amor pela obra da casa do Senhor. Não desista, fique firme. No seu tempo, Deus realmente vai te levantar para que o propósito de Deus na sua vida seja realizado e a obra seja ali concluída, edificada, levantada, para que muitas vidas aceitem Jesus como seu único e suficiente Salvador. Leia Esdras, Neemias e Esther, e está contido ali no Espírito de Deus vários princípios para você não desanimar, porque em você, como instrumento de Deus, como vaso de honra, a obra vai ser realizada, não para a sua glória, mas para que o nome do Senhor Jesus seja edificado e a palavra do reino de Deus seja espalhada na face da terra. Então, existiu a perseguição do povo hebreu, e o povo se dispersou, mas nesse primeiro retorno, Deus levantou quem? Deus levantou Ageu e Zacarias, profetas posterior ao cativeiro, que ao ver essa situação de perseguição, trouxe a ministração da palavra de Deus, e isso reacendeu novamente a chama no coração desse povo, e a obra foi concluída. Glória a Deus! Ageu e Zacarias. Surgiu um movimento então de oposição à reconstrução do templo. A obra chegou a parar. Olha só, Satanás é o nosso grande adversário, perseguindo o povo de Deus, assim como acontece no seu ministério, nos seus planos. Mas Deus, o Todo-Poderoso, não vai aceitar e não vai permitir, vai se colocar à frente como general de batalha para que essa obra nunca pare na sua vida. Amém? Profetas ministraram a palavra de Deus, a obra retomada e concluída. Glória a Deus! Vamos aqui para o terceiro retorno. Lembremos então, primeiro Zorobabel e Jesua, propôs reconstrução. Neemias seria então o ensino da palavra de Deus e trazendo mais cativos da Pérsia, agora antiga Babilônia, para as terras das tribos de Judá, para Jerusalém, e se propôs a ensinar esse povo os primórdios da palavra de Deus, para que eles relembrassem as promessas do Senhor. E dentro desse período aí, a rainha Esther levantada, que trouxe o livramento do genocídio do povo judeu. E o terceiro foi liderado por Neemias, designado não para a construção, mas designado para a construção do templo, mas para a construção dos muros de Jerusalém. Terceiro retorno, liderado por Neemias, propósito: reconstrução dos muros de Jerusalém, com uma grande ajuda aqui no período de Neemias, de Malaquias, estava junto ali como profeta de Deus, ajudando nessa reconstrução, que também teve as mesmas oposições que sofreu aí Zorobabel, Jesua no primeiro retorno e no segundo Neemias. Grandes princípios aqui para que você possa levar avante a obra do Senhor, mesmo em detrimento às pedras que te colocarem no caminho, porque Deus é acima de tudo para tirar essas pedras, para que você siga no alvo, no propósito, e que bênçãos ocorram na sua vida e reflexamente na vida dos demais. Muito obrigado pela oportunidade de trazermos essa palavra, esse pano de fundo a respeito da vida de Esdras, Neemias e Esther, nesses livros históricos que realmente nos ensina grandes princípios em relação à disposição e amor à obra do Senhor. Se sentir no coração, compartilhe com o irmão aí da sua fé. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.